Vamos todos animados, em nome de Jesus, começamos este culto, e vamos todos animados, entoarmos as estrofes do hino de número 87. Jesus... Jesus, meu abrigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos nos ajoelhar e pedimos ao Pasquale Júnior que eleve a Deus uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração. Senhor Deus, queira ser conosco nessa noite, que possamos aprender mais de Ti, sermos iluminados pela Tua santa verdade. Possamos também colocar em prática em nossas vidas e transmitir ao mundo essa mensagem. Queira ser com aqueles que não puderam estar aqui presente hoje, seja com os que vão estar através da internet, ouvindo também essa mensagem.
perdoa os nossos pecados, seja com toda a sua igreja ao redor do mundo. São bens que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em continuação, vamos entoar as estrofes do hino de número 237. Poder se sentar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma Central, estende a todos as boas-vindas, que todos possam se sentir bem em nosso meio, que a presença de Deus possa estar aqui. E a todos que estão assistindo-nos via internet, que Deus esteja presente com vocês também. Hoje nós teremos a continuidade dos nossos estudos, e hoje é um capítulo muito bonito. É uma história que as crianças gostam muito e que vai ser contada de uma forma diferente. Então, vamos estar em comunhão com Jesus para que as palavras que forem faladas aqui possam entrar em nossos corações e que possamos sair daqui bem alimentados. Ainda estamos aí, com o professor Alexandre e eu vou passar para ele a palavra. Vamos, então, recolher a oferta. É uma oferta voluntária e que quem tiver o desejo, vamos cantar o hino de número 230.
Agradecemos ao diácono e também a todos que ofertaram. Que Deus possa retribuir conforme a vontade dele. Agora sim, vamos passar a palavra para o professor Alexandre, com o título Confiança na Crise. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a igreja e também sobre aqueles que estão nos acompanhando pela web. Continuando nosso estudo sobre o profeta Daniel, nós vamos fazer uma breve recapitulação dos capítulos que já analisamos, que já estudamos. No capítulo 1, nós vimos que Deus pode transformar a derrota em vitória. Aquilo que parecia que colocaria em risco a vida dos jovens judeus acabou se tornando motivo de exaltação. Deus pode transformar a humilhação em exaltação. No capítulo 2, nós vimos que Deus é o revelador de segredos, aquele que tem o destino das nações e as nossas vidas em suas mãos. No capítulo 3, nós aprendemos que Ele é o redentor do seu povo. Ele protege da provação, mas também na provação, e pode nos dar libertação. No capítulo 4, com a história de Nabucodonosor, onde ele testemunha o que aconteceu com ele e como ele perdeu o juízo e ficou doente durante 7 anos. Com esta experiência, ele aprendeu que Deus é o governador universal, o Rei soberano de todo o universo, o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. No capítulo 5, que foi que nós estudamos na semana passada, nós aprendemos que Deus é o Deus de justiça e do juízo. Ele não é uma espécie de grande Papai Noel que está sentado num trono, apenas ouvindo pedidos e atendendo os desejos de seus filhos, como se fôssemos crianças mimadas. Mas Ele é um Deus que também faz justiça. Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E nós vimos que, na medida que Belsazar tratou as coisas santas como profanas, o juízo de Deus veio sobre ele, e segundo a sentença divina, ele foi, com uma mão invisível, escreveu na parede do palácio as palavras Mene, Tekel, Upharsin, que dizia: pesado, dividido, foi o teu reino. E a sentença final em que ele foi condenado por profanar as coisas de Deus. E nós sabemos que naquela mesma noite a justiça se cumpriu. Para alguns pode durar toda uma vida, mas para Belsazar foi naquela mesma noite. O texto bíblico diz em Daniel capítulo 5, versículo 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O reino babilônico passou. Aquilo ali marcou o fim da hegemonia babilônica no Oriente Médio, o fim do Império Babilônico. O Império Babilônico agora se tornou uma província do Império Medo-Persa. E o texto bíblico continua dizendo que pareceu bem a Dário, logo que ele assumiu o poder, constituiu sobre o reino a 120 presidentes, príncipes, governadores, que estivessem sobre todo o reino, porque o reino Medo-Persa ele era muito mais extenso do que o reino babilônico, que tinha as luzes apagadas agora no momento. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o reino sofresse dano. Então, com o tamanho do império, com as dificuldades de comunicação que havia naquela época, apesar de terem sido os medos e persas que criaram o sistema de posto de correio, né? O sistema de entrega de mensagens foi criado pelos medos, eles criaram, os persas, eles criaram a moeda como forma de troca, em vez de no escambo agora, eles criaram o sistema de moeda, cunharam moedas e criaram também o sistema de correio. E esse sistema partia da capital, Susa, para todos os cantos do reino com mensageiros. Os mensageiros partiam a cavalo e viajavam até o posto de
descanso, onde trocava o mensageiro, às vezes trocava o cavalo, depois trocava o mensageiro, mas a mensagem continuava sendo levada até chegar aos confins do reino. Então existia uma malha de distribuição de informação muito grande, muito bem estruturada no Império Medo-Persa, no Império Persa. Alguma coisa semelhante foi feita no Império Inca, aqui no Cordilheiro dos Andes, mas só que os mensageiros incas, eles corriam, né? Como era montanha, eles corriam de posto até posto, e depois a mensagem era levada em todo o Império Inca. Mas isso 1000 anos depois do Império, 1000 e poucos anos depois do Império Medo-Persa ter inventado esse sistema. Bom, Babilônia caiu e cedeu seu domínio aos Medo-Persas. E o reino Medo-Persa agora nomeia Daniel como seu primeiro presidente, como seu primeiro ministro. A estrutura governamental do Império Persa ficou assim: o rei Dário como governante soberano, o primeiro presidente, ou uma espécie de primeiro-ministro, era Daniel, e ele era assessorado por 2 vice-presidentes, o segundo e o terceiro presidente. E abaixo deles agora existiam 120 príncipes ou governantes. O reino era dividido em 120 sátrapas, 120 províncias. E todos eles respondiam a esse colegiado, a esse grupo de governantes, que estavam sujeitos ao rei Dário. Uma fórmula bastante inteligente de administrar, uma vez que um reino tão grande seria quase impossível que apenas um homem, que detinha todos os poderes, tanto executivo, como legislativo, como judiciário, na mão. Porque o rei, nós não sabemos que na antiguidade o rei tinha poder de vida e morte. E as palavras do rei eram lei. Então uma pessoa só exercer as 3 funções era realmente muito complexo. Mesmo uma sociedade antiga. E por isso ele estabeleceu esse comitê, esse grupo, que era presidido por Daniel. Esse grupo de assessores próximos, e dividiu o seu reino em províncias. Uma sábia e prudente, inteligente decisão. Então o capítulo 6 revela a consequência do ciúme e o perigo de permitir que os pecados se desenvolvam em nossa mente. O pecado, ele tem essa característica. Ele não é isolado. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro. Ele nunca tem efeito apenas momentâneo e circunstancial. Ele sempre acaba levando, o pecado sempre acaba levando a um pecado maior. Foi o caso de Davi, por exemplo. Nós aprendemos que Davi, ele desejou, apenas cobiçou Betsabá. Mas isso acabou levando ele ao adultério, depois levou ele a tramar contra a vida de Urias, por final cometer assassinato, depois mentira, engano e toda a leva de pecados que aquele ato acabou levando como consequência. Então o pecado, ele nunca vem sozinho. Desgraça pouco é bobagem. Sempre acontecem coisas que acabam piorando. E o pecado tem essa característica. Ele aparece muito camuflado como uma coisa prazerosa, uma coisa que vai tornar você feliz, que vai realizar a sua vida, que vai tornar você uma pessoa melhor, mais completa, mais realizada, mas no fim ele sempre leva à morte. E neste caso nós vamos encontrar que estes que deveriam fazer assessoria a Daniel, que deveriam apoiar a Daniel, sentiram inveja de Daniel. E nós vamos ver as consequências desta inveja. O texto bíblico diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Então naquele grupo de 123 pessoas, Daniel se destacou, porque nele havia um espírito excelente. Era a atitude de Daniel que incomodava, né? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.